Glória a Deus. Vamos então à palavra do Senhor. Você que está em casa, seja muito bem-vindo a mais uma transmissão da palavra de Deus. Que essa palavra possa abençoar a sua vida, que você seja cheio da graça de Deus essa manhã, nessa tarde, nessa noite, nessa madrugada, sei lá que hora que você está assistindo. Nós estamos de manhã aqui, o pessoal está num sono, que está numa ressaca brava. Tem uns que não conseguiu nem acordar cedo, saiu arrastado. Mas faz parte. Glória a Deus. Sabe que dezembro é isso, né? Dezembro, essa festa, né? É o meio de você engordar, aleluia. Mas você não engordarás. Comerás e não engordarás. Recebe essa palavra, irmão. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Nessas últimas semanas, nós estamos vindo de uma série poderosa, onde nós estamos falando a respeito do Evangelho da graça de Deus. E hoje eu quero trazer para você o fundamento dessa mensagem. Por que nós podemos crer na graça de Deus? Porque a graça de Deus, de fato, ela é a verdade de Deus para nós nesse tempo. Existem duas formas de nós vivermos a nossa vida. Quem aqui já participou de alguma competição na escola, em grupo, assim? Tá, continua com a mão levantada. Só fica levantada agora quem ganhou. Ó, tudo vencedor, hein? Aleluia. É interessante que Paulo, quando ele vai falar sobre a vida cristã, ele usa uma metáfora, a metáfora da corrida. E ele diz que todos nós estamos numa corrida espiritual e nós temos um alvo nessa corrida. E ele diz que nós precisamos correr de forma diligente, de acordo, olhando sempre para o autor e a base da nossa fé, que é Cristo Jesus. E aí eu estava lendo sobre isso essa semana, e eu peguei como fundamento para o que eu vou compartilhar aqui com você hoje. Porque existem duas formas de nós vivermos a nossa vida cristã dentro dessa corrida. Ou nós competimos de forma individual, ou nós competimos em forma coletiva. Tem duas formas de você viver a sua vida com Deus. Ou você vive baseado em você, ou você vive baseado no time em que você foi inserido. Só que quando você vive essa corrida individualmente, você precisa viver de acordo com o seu esforço, com a sua capacidade, com o seu treino. Dá conta de correr 5 quilômetros por dia? Mais ou menos. Interessante que a vida espiritual, ela pode ser encarada nesse desafio, nessa corrida, onde se você corre de acordo com a sua capacidade, logo você vai cansar, logo você vai desanimar. E aí, o que vai acontecer? Você vai chegar no final frustrado, cansado e pior, nem vai passar a linha de chegada. E vai ganhar uma medalha de participação. Quem já ganhou medalha de participação? Olha, tudo vencedor. Só eu mesmo que sou ruim, né? Irmão, quando participava de campeonato na escola, não ganhava nem primeiro, nem segundo, nem terceiro, vinha aquela medalhinha de participação, vontade de jogar na cara dos outros, né? O que eu quero com isso? Por quê? Porque a medalha de ouro, a medalha de honra é para os vencedores e não para os participantes. Nós não somos, preste atenção que isso aqui é muito importante você entender a base do que eu vou te explicar hoje. Na vida espiritual, nós não somos recompensados por participarmos da corrida, mas por vencermos a corrida. Jesus diz que aquele que vencer receberá a coroa da vida. E a coroa ali é justamente uma ilustração dos tempos da Grécia, onde havia as Olimpíadas. E o final das Olimpíadas, o vencedor era coroado com uma coroa, que naquele tempo era coroa de ramos, era feita uma coroa colocada sobre a cabeça do vencedor.
Mas Jesus diz ao apóstolo João que quando nós vencemos essa corrida, nós recebemos uma coroa incorruptível, um prêmio que não é como um prêmio humano, mas é um prêmio que tem peso para a eternidade. Ou seja, fala comigo, existe uma recompensa, mas a recompensa é só para o vencedor. Vê se o seu irmão é um vencedor aí. Se nós só vivermos a nossa vida participando da corrida espiritual, com base na nossa força, com base na nossa capacidade, nós vamos nos frustrar. É por isso que hoje, essa semana, eu respondi uma pergunta no Instagram. Irmão, você me segue no Instagram? Você que está em casa, você me segue no Instagram? Por favor, né, me ajuda aí. Essa semana eu fiz uma postagem lá no Instagram, falando sobre a graça de Deus. E aí uma pessoa falou para mim assim, fica aí pregando essas coisas, e aí você dá liberdade para o povo pecar, e é por isso que a igreja está uma bagunça. Primeiro, desde quando alguém precisa de autorização para pecar? Porque se fosse assim, era fácil, né? É se você falar para a pessoa, não peca, ela, tá bom, você está mandando, não vou pecar mais. Não sei se lá na igreja do pastor acontece isso. Aqui não, eu falo não peca, parece que eu falo o contrário, né? Por quê? Porque a lei, ela não inibe o pecado, ela mostra o pecado. Mas o que eu percebi dessa pessoa? Que na verdade o que ela está demonstrando é uma frustração. Por quê? Porque quando você vive a caminhada espiritual, baseado no seu esforço, baseado na sua capacidade, uma hora você vai cansar. E o que você vai ganhar? Apenas uma medalha de participação. Mas Deus não tem uma medalha de participação para você, Deus tem um troféu de vencedor para você. Amém? Mas quando eu decido viver uma vida baseada no meu esforço, na minha capacidade, esta é a vida sobre a velha aliança, onde o nosso desempenho nunca é bom o suficiente para ganhar a medalha de ouro. Você faz, mas nunca é o suficiente. Aí você acaba caindo em duas opções. Ou você cai no buraco da frustração, de achar que você não consegue, de falar que você fez o máximo e não deu conta, ou você cai no buraco da hipocrisia, onde você acha que você está fazendo alguma coisa de bom, mas não está. Porque a Bíblia diz em Isaías que os nossos atos de justiça são como trapos de imundícies para Deus. Eu não sou justificado diante de Deus por aquilo que eu faço. Eu sou justificado diante de Deus por aquilo que Cristo fez e eu recebi dessa justiça na minha vida. Amém? Então, se eu quero de fato ser um vencedor, eu preciso sair do trilho do desempenho e força humana e entrar no trilho da capacidade e da força do Espírito Santo. Diga comigo, eu preciso ser guiado pelo Espírito Santo. Amém? Todas as vezes que nós tentamos aparecer diante de Deus, nos apresentar diante de Deus, baseado naquilo que a gente faz, nós sempre seremos reprovados. Por quê? Porque Deus é santo. Diga comigo, Deus é santo. E a palavra santidade não tem nada a ver com a ausência de pecado, porque Deus não tem pecado e nem tem a capacidade de pecar. Palavra santo significa separado, algo de um nível superior. Ou seja, você pode dar o seu máximo para Deus, e o seu máximo não é nada para Ele. Porque Ele está em um patamar muito elevado. Ele é santo, santo, santo. Não há nada que você possa fazer para alcançá-lo. Mas ao invés dele exigir de você, a Bíblia diz que Ele desceu para te dar a capacidade de receber daquilo que Ele tem. Enquanto todas as religiões do mundo tentam levar o homem até Deus, o Evangelho é a única coisa no mundo que prega um Deus que veio até o homem. Toda religião é o que eu tenho que fazer para Deus. O Evangelho é o que Deus fez por mim. E tudo o que eu faço é em resposta ao que Ele fez por mim. Amém? Quando nós entendemos isso, então nós começamos a entender que existe um descanso preparado para o povo de Deus.
Agora, olha que contraditório. Eu estou numa corrida, mas ao mesmo tempo eu preciso descansar. Como que eu corro descansando? Correndo de cadeira de roda, né? Estou correndo descansando. Como? Diga comigo, eu tenho que correr, mas eu tenho que descansar. Como? Esse é o segredo que eu quero compartilhar com você hoje. Você está aqui comigo? Amém? Então entenda o seguinte, existem duas formas de nós vivermos a nossa vida. Individual ou coletivo. Individual ou coletivo. Mas a questão é que Deus nunca quis que nos relacionássemos com Ele individualmente. Desde o início, Ele estabeleceu um princípio fundamental, o princípio do representante. Esse é o princípio que eu quero compartilhar com você hoje. Desde o princípio, quando você lê Gênesis capítulo 3, quando o homem peca, Deus estabeleceu esse princípio. Adão peca e a condenação, na verdade a sentença para o pecado de Adão, qual era? A morte. Mas a Bíblia diz que Deus não matou Adão. Mas Deus matou um representante. Deus pega um animal, Apocalipse capítulo 3 vai nos explicar que esse animal era um cordeiro, o cordeiro de Deus que é morto na fundação do mundo. Deus mata esse animal, derrama o sangue desse animal inocente na terra e veste Adão e a sua mulher com a pele desse animal, significando o quê? O sangue derramado na terra representa Adão. O pecador foi justificado pelo sangue inocente. E a pele do animal representa o sacrifício que foi feito. Então é um jogo. O animal morre para que o pecador viva e a pele do inocente cobre o pecador. Diga comigo, representante. E aí, em Romanos capítulo 5, Paulo vai explicar para nós essa dinâmica espiritual do representante. E ele vai mostrar que existem dois representantes na humanidade. Qual é o primeiro? Adão. E o segundo? Cristo. Essas são as duas equipes que existem. Ou você é um crente que faz parte da equipe de Adão, ou você é um cristão que faz parte da equipe de Cristo. É apenas esses dois times. Sabe quando você assiste um campeonato? Onde só tem dois favoritos? Eles estão lutando ali, mas é o Mato Grossense. Você sempre sabe que o União nunca vai ganhar. Não é assim? Chega na final, você vai ganhar não, vai arrumar um jeito de perder. Por quê? Porque parece que, não sei, né? A macumba da lavadeira parece que não passou ainda, né? Vai dar certo. Então, existem esses dois grupos espirituais. Vamos ver o que Paulo nos diz. Ele diz, por isso, Romanos 5,16. Por isso, não se pode comparar a graça de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Porquanto o julgamento derivou de uma só ofensa, que resultou em condenação. Mas o dom gratuito vem de muitas transgressões e trouxe a justificação. Pois, preste atenção nisso aqui, pois, se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio deste, muito mais os que recebem da transbordante provisão da graça e do dom da justiça reinarão em vida por intermédio de um único homem. Qual homem? Jesus Cristo. Então o que Paulo está dizendo? Existem dois tipos de ser humano no mundo. O que faz parte do time de Adão e o que faz parte do time de Cristo. Aqueles que fazem parte do time de Adão, a Bíblia os chama de pecadores. Por quê? Porque Adão pecou e todo o seu time sofreu as consequências. Então, não importa o que esse time faça, ele sempre vai perder. Porque já está decretado, o Adão está desconectado de Deus.
Então, todos aqueles que vivem debaixo da identidade de Adão, o destino deles é condenação e morte. Mas Paulo diz que existe um outro time, o time daqueles que estão em Cristo, que é um homem chamado Jesus, o Cristo. Aqueles que estão nesse time participam da vitória do seu capitão, que é Jesus. Então, significa o quê? Preste atenção. Pela falha de Adão, toda a sua equipe foi desqualificada. Mas pela vitória de Cristo, um novo representante, toda a sua equipe é declarada. Essa é a base do Evangelho. Ontem, estava conversando com o irmão, conversando assim, né? O irmão me pegou num momento não muito bom. Aí me mandando uns vídeos lá, sabe aqueles vídeos do povo que fica na internet batendo na igreja? Já viu esses vídeos? Aí ele me mandou, o irmão falando mal lá, eu falei para ele, irmão, arruma um pastor que fala de Jesus e para de bater na igreja. Depois eu falei, eu podia ter falado isso pro irmão, né? Não falei, já foi. Por quê? Porque o que o diabo quer? Nos distrair da verdade. E qual é a verdade? Nós precisamos da revelação de Cristo Jesus. Não importa o quanto você sabe da religião, não importa o quanto você sabe do certo ou errado, se você não tem a revelação de Cristo, você está vivendo uma vida cristã superficial. Porque o Evangelho é sobre Jesus e sobre a sua obra, e não sobre nós. Amém? Então, significa que, se eu não entendo sobre Cristo, eu estou na equipe de Adão, e na equipe de Adão eu estou... Tem 2 semanas que acabou o Campeonato Brasileiro. E aí, o povo estava jogando, e valia o quê? Nada. Não é bom assistir jogo assim? É maravilhoso, porque ninguém quer jogar, ninguém quer fazer nada. Por que não vale? É a vida com Adão. É a vida daquele que vive baseado no seu próprio esforço. Você vai lutar, lutar, lutar e não vai chegar em lugar nenhum. Porque não há vitória no homem se esse homem não estiver em Cristo. Não sei se você está conseguindo entender. Eu acho que ultimamente eu estou pegando para a internet, né? Você não está entendendo minhas pregações. Jesus amado. Esse é o princípio do representante. Ou você está em Adão, ou você está... Pastor, mas eu já nasci de novo, e eu nem estou falando disso. Eu estou falando de mentalidade. Porque às vezes você é alguém nascido de novo em Cristo, mas vive na mentalidade de Adão, baseado na lei. Você vai viver uma vida de derrota. Agora, o que a Bíblia diz? Quem vai ser recompensado? É o crente ou o vencedor? Leia Apocalipse 2, 3. O texto é claro. Ao vencedor. Não é o crente. Tem muita gente que acha que porque ele é crente, ele vai receber coroa. Vai não, irmão. Coroa é recompensa. E só recebe recompensa vencedores. Amém? Você é salvo, você vai para o céu, mas você não vai ganhar nada lá não. Quem vai ganhar é aquele que venceu. Agora, eu venci não por causa de mim, mas por causa da minha identidade em Cristo. É o que Paulo diz, eu não faço a graça de Deus vã na minha vida. A vida que eu vivo é a vida do Filho de Deus. Amém? Então, esse é o princípio do representante. Quem é o seu representante? Adão ou Cristo? Adão ou Moisés? Porque tem gente que largou Adão, mas não largou Moisés. O Moisés está ainda no peito. Né? Tem gente que anda com crucifixo, outros andam com Moisés. Joga os dois fora, em nome de Jesus. Você está em Cristo, Ele é o seu representante. Amém? Pastor, mas me explica isso, que eu não sei como é que é isso. Eu vou te explicar com a Bíblia. Você está aqui comigo? Vou nem te falar que meu tempo está acabando e eu estou pregando ainda, viu? Em paz. 1 Samuel 17. Eu já te expliquei aqui várias vezes, eu vou dizer de novo. Não leia o Antigo Testamento focado no Antigo Testamento.
O Antigo Testamento é uma sombra. O Antigo Testamento é o quê? Uma sombra. Que revela quem? Cristo. Então, todas as vezes que você lê o Antigo Testamento, procure Jesus. Vamos procurar Jesus aqui na história de Davi e Golias. Não, pastor, eu sou o Davi. Será? Será que é para isso que o texto está na Bíblia? Para você ser igual a Davi? Vamos ler. Então, Golias parou e bradou às tropas de Israel: por que saístes para guerrear? Não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei entre vós um homem, e venha ele lutar comigo. Se alguém dentre vós puder ferir-me e vencer-me, passaremos a vos servir como escravo. Se, porém, eu o ferir, vencer e ferir, vós sereis nossos escravos e nos servireis. E disse mais o filisteu: hoje lancei um desafio às tropas de Israel. Dai-me um guerreiro e meçamos forças em combate, homem contra homem. A Bíblia é fantástica quando você lê ela na ótica certa. Golias chega diante de Israel e ele está ali há 40 dias atormentando o povo e ninguém tinha coragem de enfrentá-lo. E aí ele faz então um desafio. Ele diz assim: pessoal, calma lá, vamos relaxar aqui. Por que veio todo mundo? Não! Manda um homem para lutar comigo. Vamos lutar homem com homem, um contra um. E esse um que vencer, o seu time todo será vencedor. Ninguém precisa lutar. Cadê Cristo? Preste atenção, por que essa história está escrita na Bíblia? Porque um dia, Satanás desafiou a humanidade. Sabe, uma outra pergunta que fizeram para mim essa semana. Você fica falando de graça, mas e batalha espiritual? O diabo sumiu, o diabo desapareceu, os demônios foram destruídos? Rapaz, vocês estão muito endemoniados, né? Essas perguntas de vocês aí estão muito... Mas eu achei interessante. E eu vou falar sobre batalha espiritual em fevereiro, no nosso jejum. Mas eu vou te dar um aperitivo. Essa história. Golias está dizendo: o exército não precisa lutar. Mande um homem, o melhor guerreiro de vocês. Vamos enfrentar nós dois. Ninguém do lado de cá luta, ninguém do seu lado luta. Nós dois vamos lutar. E quem vencer, o time de quem vencer ganha. Não é uma boa aposta? Se não é você o melhor, vai lá. Agora, entenda o seguinte: quando Davi vai enfrentar Golias, Davi está indo sozinho? Não. Espiritualmente, todo Israel está indo com ele. Golias está sozinho? Não. Todos os filisteus estão junto com ele, mas na figura de duas pessoas. Quando Davi vai em encontro de Golias, se Davi morre, significa que Israel perdeu. Se Golias morre, significa que os filisteus perderam. Ou seja, as duas nações estão sendo representadas, cada um por um homem, um representante. Então, entenda o seguinte: quando se trata de batalha espiritual, nós não fomos chamados para lutar contra o diabo e seu império. Essa batalha, Jesus já venceu na cruz. O diabo está derrotado. Pastor, mas por quê? Aonde está escrito isso? Na Bíblia, Colossenses 2,15. E despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz.
Então significa que batalha espiritual para quem está em Cristo não é para vencer o diabo, mas é para se posicionar na vitória de Cristo. Eu não luto para vencer o diabo, eu luto porque Jesus já o venceu por mim. Amém? A nossa batalha é para tomarmos posse daquilo que Jesus conquistou por nós. E que o diabo insiste, é a história da terra prometida. Deus disse para o povo, Canaã é de vocês, mas tem inimigo lá. Vão, vençam o inimigo e tomem posse da terra. Aí eu te pergunto, tomar posse da terra é baseado na promessa ou na vitória? Na vitória? Na promessa, sabe por quê? Porque depois de 40 anos, Deus chega para Josué e diz assim, Josué, você está velho e tem muita terra ainda para ser conquistada. Ou seja, você achou que porque você venceu a batalha, acabou. Não, a promessa é muito maior do que a sua batalha. Tem muita terra para ser conquistada, mas você está fraco. A grande questão é que o diabo não quer te derrotar, ele quer te cansar. Crente que vive sempre em batalha espiritual é um crente cansado, e crente cansado não conquista. Por isso você tem que aprender a descansar. Pastor, se eu descansar eu perco. Não, só o fato de você não descansar significa que você já perdeu. Porque você está correndo a corrida baseada na sua força e não na vitória do seu representante. Você está entendendo o que eu estou te falando ou não? Então, na história de Davi e Golias, você não é Davi, não. Jesus é o nosso Davi. Ele enfrentou o pecado, a morte e o inferno por nós. Assim como a vitória de Davi é a vitória de Israel, a vitória de Jesus é a vitória da igreja. Eu não tenho que bater de frente com o diabo. Ele é um derrotado que não sabe ser convencido. Sabe aquela pessoa que ela está morrendo, mas ela não dá o braço a torcer? Esse é o diabo. A Bíblia diz que ele ruge como um leão, mas ele não é. Ele se coloca diante de nós como se ele fosse vencedor, mas ele não é, ele já está derrotado. E em breve, o Deus da paz esmagará Satanás. Aonde? Debaixo dos seus pés. Do seu. Pastor, mas o diabo, eu tenho medo. Então, a vitória não é sobre nós. É sobre a palavra. E a palavra nos diz que Jesus já venceu por nós. Você crê nisso? Se eu creio que Jesus é o meu Davi, por que ele é Davi? Porque ninguém dava nada por ele. Ninguém dava nada pelo carpinteiro. Mas aquele carpinteiro carregava o poder do Messias. Amém? Eu não fui chamado para derrotar Golias. Golias já foi derrotado. Aí a Bíblia diz que na história de Davi, porque você sabe que não foi a pedra que matou Golias, né, irmão? Porque não é possível, um homem de 3 metros de altura morreu com a pedrada, né? Ele foi derrubado com a pedra. Mas a Bíblia diz que depois que ele cai, Davi pega a espada de Golias e o mata. Já viu isso? Não foi a pedrada, viu, irmão? Não. Que pedrada é essa? É doida? Mas Davi mata o inimigo com a sua própria espada. É interessante, porque isso mostra para nós um estágio de 2 processos. Primeiro, o inimigo é derrotado. Porque Golias no chão poderia derrubar Davi, sim ou não? Sim ou não? Mas ele não fez. Era só ele dar uma abraçada em Davi, Davi voava lá longe, né? Porque o contrato da luta é, quem vencesse era o vencedor. Golias caiu, mas não morreu. Dava uma abraçada nele e já era. Mas a Bíblia diz que não, que ele caiu e ele ficou lá no chão. Isso mostra para nós o quê? A cruz. Jesus derrubou o inimigo, mas ele não foi aniquilado ainda, ele está vivo. O diabo está vivo, tá ou não está? Aí, a Bíblia diz que depois Davi pega a espada de Golias e decepa a cabeça dele, mostrando para nós o futuro, onde a Bíblia diz que Cristo virá, julgará Satanás e o
prenderá para sempre. A vitória final. Então o inimigo foi derrotado, ele caiu, mas ele está vivo. Mas ele está caído. Não sei se você está entendendo, gente. Ora aí para Deus mandar o quadro para eu desenhar para você. O inimigo já caiu, mas em breve a cabeça dele será decepada. Mas você já venceu. Por causa do seu representante. Amém? Vamos lá. Ele competiu em nosso lugar. Esse ele é Cristo, Jesus. Jesus competiu em nosso lugar e venceu. E quando ele venceu, nós vencemos com ele. É isso aqui que as pessoas não entendem. A vida cristã, ela é uma corrida, mas é uma corrida baseada na vitória. Eu não estou correndo para vencer, eu estou correndo crendo que eu já venci em Cristo. É só questão de tempo até eu ser coroado. Você está entendendo ou não? Pastor, mas isso é difícil, porque a religião não me ensinou isso. Irmão, o que você não aprendeu é passado. Escuta o que eu estou falando para você agora. Eu estou falando para você, Jesus já venceu no seu lugar. Ele competiu a nossa batalha. Você não conseguia cumprir a lei, ele foi lá e cumpriu. Você não conseguia vencer o pecado, ele foi lá e venceu. Você não conseguia vencer o diabo, ele foi lá e venceu. Ele fez o que era para você fazer. Agora, quando ele fez isso, ele declarou a sua vitória. Agora, 2 Coríntios 5, 21. Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos. O que Paulo está dizendo? Jesus assumiu o meu pecado sem pecar. Jesus nunca pecou, até porque ele não podia pecar. Pecado é fruto da natureza pecaminosa. Só peca quem é pecador. Jesus não era pecador, ele não tinha natureza pecaminosa. Então ele não pode pecar. Mas a Bíblia diz que Deus o fez pecado. Como? Deus pegou o pecado da humanidade e transferiu o pecado, não a natureza, o pecado para Jesus, e pegou a justiça, a santidade de Jesus e colocou no homem que nele crê. Houve uma troca. Você era representado por Adão, mas agora houve uma troca. Você é representado por Cristo. Assim como Ele é, você é. 1 João 4, 17 diz isso. Assim como Ele é, nós somos nesse mundo. Ele é o meu representante. Ele é a minha base. Esse é o fundamento do Evangelho da Graça. Por que nós cremos no Evangelho da Graça? Porque nós cremos que houve uma substituição na cruz. Nós não vivemos uma continuação da velha aliança, nós vivemos sobre uma nova aliança. E essa nova aliança é Deus fazendo Jesus a oferta pelo meu pecado, para dar a mim a justiça de Cristo. Amém? Se eu não entender isso, eu não vou entender porque Deus me abençoa. Se eu não entender isso, eu nunca vou entender porque eu sou salvo. Porque se eu não entender que eu estou numa vitória garantida, todo o resto é incerto. Se eu não entender que eu sou justiça de Deus, quando eu pecar, eu vou achar que aquele pecado me define. Não, o seu pecado define a sua imaturidade, mas não define a sua identidade. Porque a sua identidade é baseada na troca que Jesus fez com você na cruz. Ele é o seu representante. Amém? Jesus pegou a nossa medalha chata de participação, a nossa desqualificação, e a levou para a cruz. E em troca, Ele nos deu a sua medalha de ouro. E qual que é a medalha de ouro? Irmão, tudo no relacionamento com Deus é sobre justiça. Se você é justo, você é abençoado. Se você não é justo, você é amaldiçoado. Se você é justo, você é próspero. Se você não é justo, você vai viver na pobreza. Tudo sobre o nosso relacionamento com Deus é baseado na
justiça. Aí, Filipenses, capítulo 3, Paulo vai dizer que existem dois tipos de justiça. Existe a justiça proveniente da lei e existe a justiça proveniente da fé. Segundo a justiça da lei, ninguém vai receber a medalha de ouro. Mas segundo a justiça pela fé em Cristo, nós já recebemos essa medalha. Por isso que o vencedor de Apocalipse não é o crente perfeito, porque ele não existe. Perfeito é Cristo. O vencedor do Apocalipse é aquele que entendeu a obra da justiça. O vencedor não é o crente que é super poderoso. O vencedor é o crente que entendeu que houve uma troca. Ele recebeu a justiça de Cristo, a justiça como um dom. Amém? Deus não nos perdoa, isso aqui é muito interessante. Deus não nos perdoa porque Ele nos ama. Deus nos perdoa porque Ele é justo. Como assim? Jesus pagou pelos seus pecados? Se Deus nos cobra pelos nossos pecados, então Deus não é justo. Porque segundo nós lemos, Jesus é a oferta por todos os nossos pecados. Se Deus é justo, Ele não pode cobrar a mesma dívida duas vezes. Mas eu já falei sobre isso com você há algumas semanas atrás. Então, o perdão de Deus não é consequência apenas do amor dele. O perdão de Deus é consequência da sua justiça. Por quê? Porque o preço já foi pago pelo amor. Na cruz, uma profecia de Salmos é cumprido. O salmista diz o seguinte, que a justiça e o amor se beijaram. Está lá em Salmos 80 e lá vai cacetada, não lembro não, 80 e pouco. E na cruz é esse encontro, onde Deus é justo por punir o pecado, mas também é justificador por transferir a justiça de Cristo. Isso está em Romanos. A Bíblia diz que em Cristo Deus é justo e justificador daqueles que creem em Cristo. Por quê? Ele é justo porque o pecado foi punido em Cristo, mas ele é justificador porque agora nós recebemos da justiça de Cristo. Amém? Essa é a base do Evangelho. Quando Deus olha para você agora, então, isso aqui que você precisa entender, estou terminando. Quando Deus olha para você agora, Ele não vê o seu desempenho falho. Ele vê você no pódio, usando a metáfora que nós estamos usando, vestindo a medalha de ouro do filho dele. O que é importante você entender isso aqui? Lembra de Romanos 5? Onde Paulo diz que existem apenas dois homens, Adão e Cristo. Em 1 Coríntios 15, ele vai usar também essa mesma metáfora. Ele diz que houve o primeiro homem, chamado Adão, e o último homem, que é Cristo. Então, significa que espiritualmente, existem apenas dois homens diante de Deus, Adão e Cristo. Quando Deus olha para você, Ele não vê a Derli, Ele não vê o Wander, Ele vê o representante. Quem te representa é Adão, então não importa você, importa o seu representante. Você é qualificado ou desqualificado pelo representante que você carrega. Então, se eu sou representado por Cristo, eu tenho a mentalidade de Cristo, eu tenho uma revelação da obra de Cristo, então quando Deus olha para mim, Ele não me vê. Ele vê da mesma forma, quando o diabo olha para você, ele não vê você. Ele vê ou Adão, ou vê. Porque, irmão, só na cabeça de crente que o diabo vai respeitar você, irmão. Imagine você, que a Bíblia diz que o diabo, se ele pudesse, ele devorava você. Você chega para o diabo e diz, saia agora, que eu estou mandando. Irmão, vamos ser honestos? É só por causa de Jesus? Sim ou não? Por quê? Porque tem um texto na Bíblia que diz que 7 filhos de sacerdotes acharam legal essa mágica. Falaram, rapaz, nós mandamos demônio, nós é top. Aí eles foram expulsar o demônio. Segundo a tradição, eles conseguiram algumas vezes. Mas chegou um tempo que os demônios ficaram enfesados com eles, que é o que está escrito em Atos. Eles chegaram para o endemoniado e falaram, sai em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Aleluia.
O demônio falou: ó, pessoal, ô Jesus, ó, pera aí, porque agora eu cansei. Jesus, eu sei em que é. Paulo nós conhecemos, mas vocês, quem representa vocês? Jesus eu conheço, ele é o Filho de Deus. Paulo nós sabe, é o doido aí que está falando que Jesus vive na vida dele. Nós honramos, nós reconhecemos esse cara. Mas vocês, deixa eu checar aqui. Quem é que representa vocês? Jesus não é. Aí a Bíblia diz que o demônio pulou em cima dos caras, sete pessoas. Um endemoniado, 7 pessoas. E deram uma surra nos 7. Irmão, uma pessoa apanhar do demônio, eu já vi. Né? Já viu o demônio enforcando a pessoa, o pastor uma vez que foi expulsar o irmão. O irmão não, o demônio, está repreendido, não sou irmão do diabo não. Foi expulsar o demônio grudou na gravata do pastor e ia enforcando o pastor. E era uma mulher, hein? Eita glória. Agora 7, não tinha ninguém para dar uma cadeirada nesse demônio, não. 7, a Bíblia diz que os 7 apanharam de tal forma que saíram pelados, correndo na rua. Agora eu te pergunto, são filhos de sacerdote, conhecem a lei? Sim. Conhecem Jesus? Sim, porque pregava sobre Jesus. Mas tinha a revelação? Essa é a diferença da igreja. Dentro da igreja existem 3 grupos de pessoas. Existem aqueles que estão em Cristo, existem aqueles que ouvem sobre Cristo e existem aqueles que não creem em Cristo. Você precisa definir qual grupo você faz parte. Você não pode ser apenas um ouvinte da mensagem, você precisa ser alguém que recebe a revelação da mensagem. Cristo precisa ser a sua identidade. Amém? Senão, você não será respeitado no mundo espiritual. Amém? Então, entenda o seguinte. A Bíblia diz que no Antigo Testamento, por causa do pecado do homem, Deus fecharia os céus sobre Israel. E fecharia e daria resistência à terra. É a expressão céu de bronze e terra de ferro. Mas a Bíblia diz, e nada do que a Bíblia diz é à toa, que um dia Jesus está no Rio Jordão, e o que aconteceu com o céu? Uau! Enquanto no Antigo Testamento a promessa de Deus é de fechar o céu por causa do pecado, no Novo Testamento, na Nova Aliança, o céu está aberto por causa do Filho. Não é por causa de você, é por causa dele. Então, se ele é o seu representante, o céu não está mais de bronze para você. Ele está aberto sobre a cabeça do nosso representante. E como nós estamos nele, o céu está aberto sobre nós. Então, eu não vou ser abençoado porque eu mereço. Eu vou ser abençoado porque o meu representante já garantiu a vitória por mim. Amém? Então, batalha espiritual não é para eu vencer, mas é para eu resistir. Efésios capítulo 6, onde fala sobre a armadura de Deus, Paulo diz, vestir toda a armadura de Deus, para que possais resistir, não é atacar. Deus não nos chamou para atacar o diabo. Deus nos chamou para resistir. Pastor, mas eu vou apanhar de graça? Não, ele já perdeu. Sabe quando aquela pessoa está brava com você? Aí ela está xingando você e você está aqui com cara de paisagem olhando para ela? Já passou por isso ou não? Essa é a batalha espiritual. Eu vou te matar, eu vou destruir sua vida, eu vou te destruir, tem brecha na sua vida. Eu sei. Porque foi o que Pedro disse, resistir ao diabo. Então a luta é sobre resistência, não é sobre força. O diabo não quer medir força com você, que ele sabe quem está atrás de você. Se ele medir força com você, o chefe vai vir.
O diabo quer resistir, o diabo quer insistir com você para que você desista. Se você desistir, ele venceu. Mas se você resistir, ele já perdeu. Essa é a batalha espiritual, por causa do nosso representante. Amém? Fica de pé. Porque nós cremos que estamos debaixo da graça de Deus, porque cremos na obra do Filho de Deus. Ele é o nosso representante. Amém? Feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Pai, nós te louvamos por essa palavra nessa manhã. Nós renunciamos o nosso mérito próprio, a nossa justiça própria, a nossa força própria. Não há nada de bom em nós. Mas nós declaramos: Cristo Jesus é o nosso representante. A vida que vivemos não é baseada em nós, é baseada nele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. De fato, há muita coisa que precisa ser melhorada em nós. Há muita coisa que precisa ser limpa em nós. Mas tudo isso só é possível porque estamos na identidade certa. Porque estamos debaixo do sangue de Jesus. O sangue que nos purifica de todo o pecado. Pai, tire de nós toda mentalidade errada. Tire de nós toda crença errada. E coloque em nós a mente de Cristo. Revele a nós a obra consumada. Não permita que nós vivamos na nova aliança, vivendo como se estivéssemos na antiga aliança. Porque isso não honra o Senhor. O que honra o Senhor é glorificarmos o Filho. Porque foi o Senhor mesmo quem disse lá na transfiguração: Ele é o seu Filho amado e é a Ele que nós devemos ouvir. Não é a Moisés e nem aos profetas do Antigo Testamento. É o Filho. Porque como diz Hebreus, o Senhor falou por muitas vezes, em todas as eras, por meio de muitas pessoas. Mas agora o Senhor fala por meio do Filho. Então que nós possamos nos submeter ao Filho, entender a obra do Filho e receber da justiça do Filho. Eu oro por isso, Pai, que nessa semana nós possamos viver essa verdade e sermos beneficiados por essa verdade. Eu declaro a manifestação disso em nome de Jesus. Amém? Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, essa semana agora, amanhã no caso, nós vamos retornar com o devocional no YouTube, devocional Café e Graça. E nessa nova temporada, obrigado pelo seu amém, foi sensacional. Me senti muito motivado, glória a Deus. Mas nós vamos fazer diferente essa temporada. Nós vamos ruminar as palavras de domingo. Porque você não assiste, né, irmão? É difícil. Tem que expulsar esse demônio da sua vida. Chamar 7 para ver se dá jeito, não sei. Então, durante toda a semana no nosso devocional, nós vamos compartilhar de forma mais aprofundada as pregações de domingo, para te ajudar a ter clareza e não esquecer a palavra, né, na segunda-feira. Que eu pergunto para você na quarta-feira, no dia sei o que você sabe, você já está na lua. Então, nessa semana, como é semana do Natal, nós vamos anunciar a obra de Jesus. Então, essa semana agora, nós vamos falar sobre a pregação que eu preguei algumas semanas atrás sobre o perdão. Então, no café dessa semana eu vou falar sobre o perdão. Assista, tá? É 12 minutinhos, 12, não consegui menos, 12. Tá bom para você? Seu dia de 24 horas, você consegue tirar 12 minutos? Ô, pastor, não consigo. Na hora que você for no banheiro, você assiste, né? Dá um jeito lá, em nome de Jesus. Mas segunda a sexta vai estar disponível para você 6 horas da manhã, lá no meu canal no YouTube. Amém? Espero que você receba dessa palavra em nome de Jesus. Amém? Faça assim com as suas mãos. Pai, eu declaro o favor do Senhor, a bênção do Senhor sobre a vida dos teus filhos. Que nós possamos experimentar nessa semana
da graça do Senhor, da bondade do Senhor, que a tua mão poderosa trabalhe em nosso favor, que o teu Espírito nos transforme, que o teu Espírito nos faça amadurecer e que nós possamos viver uma vida de vencedores em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe você. Até a semana que vem, em nome de Jesus.